Empresas do Polo Industrial de Manaus buscam alternativas para enfrentar a crise econômica brasileira e na Assembleia, deputados avaliam o cenário do Estado. Deputado Cabo Maciel formaliza pedido junto ao Ministério da Pesca para a construção de um terminal pesqueiro no município de Urucurituba. A Assembleia promulga projeto do deputado José Ricardo que limita o número de alunos em sala de aula. E presidente do Legislativo, Josué Neto, apresenta projeto para estabelecer diretrizes no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Empresas do Polo Industrial de Manaus buscam alternativas para enfrentar a crise econômica brasileira. Demissões e férias coletivas são as principais opções desde o início do ano para contornar a instabilidade. Na Assembleia Legislativa, os deputados Dermilson Chagas e Serafim Corrêa traçaram um panorama do cenário econômico do Amazonas e destacaram as possíveis consequências do momento. A queda de aproximadamente 10,5% na receita do Estado no primeiro trimestre deste ano leva o Amazonas a enfrentar uma crise fiscal e, consequentemente, a uma redução na produção do Polo Industrial de Manaus, PIM, que, por conta disso, busca alternativas para contornar o momento. É o caso do Polo de Duas Rodas. A Yamaha da Amazônia, pressionada pela crise, começa a dar férias coletivas e a demitir funcionários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 1.000 trabalhadores já tiveram férias liberadas, o que significa 50% das linhas paralisadas, uma redução de 12% no plano fabril anual em relação ao ano passado. Outras que sentiram o período negativo foram as fabricantes de TV, de ar-condicionado e o Polo Plástico, que até abril já demitiu mais de 3.000 trabalhadores dos 12.000 que o segmento empregava. E dos 9.000 que continuam trabalhando, pelo menos 40% deverá entrar de férias coletivas nos próximos dias, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Plástico. Outras duas fábricas, LG e Samsung, que estão entre as 5 maiores da Zona Franca de Manaus e que juntas empregam mais de 12.000 pessoas, anunciaram que irão parar os processos ainda este mês. Na Assembleia Legislativa, parlamentares se mostraram preocupados com o problema e fizeram uma avaliação da situação econômica do Estado. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, o mês de maio não traz boas perspectivas de receitas para o Estado. É um momento cauteloso, onde o governo deve tomar algumas providências, né? Vou recomendar, inclusive através do parlamento, que ele abra mão do ICMS, né, para alguns segmentos, para ver se segura essa geração de emprego, para ver se segura esses 10 dias que as empresas estão falando que vão fazer essa parada programada. Isso perde arrecadação, deixa o Estado de ganhar alguma coisa. Tá? Você não é só um distrito, é os serviços. Né? Por trás de cada empresa existem os empregos indiretos, que isso move a economia. Então, hoje existe realmente uma crise. Essa crise tem N fatores, como o dólar, aumento da taxa Selic, a desconfiança dos empresários, o índice de corrupção também, a vulnerabilidade tributária também é uma das questões. Então, isso leva a uma incerteza. Já o presidente da Comissão de Indústria e Comércio Exterior, Serafim Corrêa, destacou que o setor é o que mais contribui para a arrecadação e disse que os dados podem ser ainda mais preocupantes caso o problema não seja contornado. É crescente o número de pessoas que têm perdido seus empregos em Manaus. É notório a procura por empregos. Na última quinta-feira, o Conselho de Administração da SUFAMA reuniu, aprovou novos projetos que incrementarão cerca de 2.000 empregos. Mas a implantação dessas empresas vai levar um tempo. A perda de emprego já soma mais de 10.000 empregos perdidos e serão gerados apenas 2.000. Mas se nada for feito, o prejuízo será muito maior. Apesar das análises negativas dos deputados, os técnicos do Estado concordam que a parada nas fábricas reduzirá a arrecadação, porém, avaliam que as interrupções programadas ao invés de demissões são sinais de que as empresas estão confiantes para o segundo semestre.
E no cenário nacional, os números divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central mostram um pessimismo do mercado financeiro em relação à economia brasileira. O Boletim Focus estima que a inflação em 2015 fique em 8,26% e o Brasil deve ter uma retração no PIB de 1,18%. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, é um termômetro do mercado financeiro em relação à economia brasileira. A pesquisa mais recente levou em consideração a opinião de mais de 100 instituições financeiras. A previsão é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fique em 8,26% neste ano, valor acima do teto da meta de inflação, que é de 6,5%. Caso a previsão do mercado seja confirmada, este será o pior índice desde 2003, quando ficou em 9,3%. Já a expectativa em relação ao crescimento econômico do país é negativa. O mercado prevê recuo de 1,18%, pior resultado nos últimos 25 anos. Para o deputado Abdallah Frache, o povo brasileiro irá enfrentar um longo período de dificuldades. A situação só deve melhorar em 2016. Na realidade, a maioria do povo brasileiro queria ir dormir hoje à noite e acordar lá pelo mês de setembro de 2016, que é quando nós vamos ter alguma notícia positiva no que tange a economia. Isso se o governo federal, o PT, a própria base aliada, não solapar esse projeto econômico do ministro Joaquim Levy. Isso não é uma coisa que se faça do dia para a noite. O que esse partido que está no governo desde 2003, o PT, fez com a nação brasileira nos últimos 13 anos não é brincadeira. Foi um abuso, foi uma afronta do ponto de vista econômico, sem contar do ponto de vista ético. E isso não se arruma do dia para a noite. Não adianta a gente querer uma solução mágica, que amanhã tudo seja resolvido, porque não é assim. O relatório também aponta que a taxa de juros deve fechar o ano em 13,50%. Na semana passada, o Banco Central subiu a taxa para 13,25%, maior patamar em 6 anos. A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2015 permaneceu em R$ 3,20. O deputado Cabo Maciel formalizou o pedido junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura para a construção de um terminal pesqueiro no município de Urucurituba. O parlamentar considera a cidade como ponto estratégico para o desenvolvimento do setor no estado. O deputado Cabo Maciel, líder do Partido Republicano na Casa, formalizou o pedido ao ministro da Pesca, Helder Barbalho, para que o governo federal firme convênio com o Executivo Estadual para a construção de um terminal pesqueiro em Urucurituba, distante 192 quilômetros da capital. Para o parlamentar, apesar de o município ter a atividade como principal vetor de desenvolvimento econômico, a cidade ainda não conta com um local apropriado para o desembarque do pescado. O vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pesca e Pecuária do Parlamento Estadual, o deputado Orlando Cidade, parabenizou a proposta de Cabo Maciel. Cidade destacou ainda que a falta de infraestrutura para o escoamento da pesca traz prejuízos aos produtores no interior. Outros municípios também precisam de um terminal pesqueiro público de qualidade. A própria capital, Manaus, tem sido prejudicada. Exatamente. Existe esse grande terminal que fica ali na Panaí, que foi um recurso e, a princípio, houve uma disputa quem iria administrar o terminal, se era o Estado, se era o município. Mas já foi sanado e está lá a administração, inclusive a Secretaria, a Superintendência da Pesca, funciona lá no terminal. E como nos outros municípios, Polo, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, precisamos de melhorias nos nossos terminais pesqueiros nessas cidades. E em Manaus tem aí, um pouco, não está ainda total funcionamento, ainda há muito desperdício de peixe, mas que não evoluir. Sem dúvida alguma, esse terminal pesqueiro lá da Panaí será de grande serventia ao povo do Amazonas e em especial de Manaus. Em Manaus, o terminal pesqueiro levou 8 anos para ter as obras concluídas. Atualmente, a principal funcionalidade do entreposto é apenas o desembarque do pescado. Uma pesquisa realizada nas 100 maiores cidades do país coloca Manaus como o 8º pior município no quesito saneamento básico. O estudo avalia os serviços de água e esgoto pelo Brasil e mostra que os avanços no setor continuam tímidos. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa.
O Instituto Trata Brasil divulgou na semana passada o mais recente ranking do saneamento básico do país. O estudo avaliou os serviços de água e esgoto das 100 maiores cidades do país. Em relação ao esgoto coletado, apenas 6 capitais possuem índice acima de 80%, como Belo Horizonte, com 100% de cobertura, e Curitiba, com 99,07%. Manaus possui apenas 8,85% do esgoto coletado, à frente de Belém, com 7,09%, Macapá, com 5,95% e Porto Velho, com 2,72% de cobertura. Quando a questão é o tratamento de esgoto, o resultado é ainda pior. Nas capitais da região norte, cerca de 82% de todo o esgoto coletado não é tratado. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais concordam que o saneamento básico deve ser uma prioridade nos investimentos públicos. Manaus precisa de projetos, né? Tendo projeto, independente de quem está na frente para executar, é importante que se faça. Então, Manaus não é questão só de saneamento. Saneamento é uma coisa que afeta a saúde da população. Então, se o governo municipal não tiver iniciativa, não tiver coragem para fazer esses projetos, isso vai afetar cada vez mais a saúde básica, o desenvolvimento das crianças, vai transformar a cidade nesse índice que é muito ruim, porque nós estamos absorvendo um distrito industrial, que vem muita gente de fora, uma Copa que o pessoal vem as Olimpíadas, então é muito ruim isso. O índice que nós estamos vendo de investimento na saúde básica é muito baixo, e no saneamento básico, que afeta a saúde, também passa a ser muito baixo, e é muito triste. É lamentável, né, que Manaus esteja, conforme essas avaliações, né, de saneamento a nível nacional, numa situação tão precária. Ela mostra o quê? Uma gestão muito ruim na questão do abastecimento de água ao longo desses últimos 10, 12 anos, desde quando privatizaram o serviço de água em Manaus, porque era um serviço público e depois privatizaram na esperança ou então na justificativa de que a iniciativa privada iria realizar investimentos e garantir o abastecimento. Outro aspecto de que, ao privatizar, a parte que envolve esgoto, né, coleta e tratamento de esgoto, que é a situação mais gritante, nunca foi cumprido. Portanto, não há dúvida, a iniciativa privada não vai resolver, e Manaus, para sair desse indicador ou dessa realidade, vai precisar investir bastante na questão do esgoto. O Instituto também realizou uma projeção para saber se as cidades irão conseguir cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê a universalização dos serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto até 2033. Das 20 melhores colocadas no ranking, 8 já atingiram a meta, e as outras 12 devem alcançar a universalização nos próximos anos. Dentre as 20 piores colocadas, nenhuma deve atingir os objetivos do Plano Nacional, incluindo Manaus. Projeto de lei que beneficia alunos e professores do Amazonas é promulgado no Poder Legislativo. A proposta do deputado José Ricardo limita o número de alunos em salas de aula das escolas públicas e privadas para garantir a qualidade do ensino. A educação no Amazonas ganha novas regras que beneficiam professores e principalmente os alunos de escolas públicas e privadas do estado. Isso porque foi promulgada na Assembleia Legislativa a proposta do deputado José Ricardo, aprovada no plenário em 2013, que limita o número de alunos em sala de aula. De acordo com o parlamentar, a nova lei, que está em consonância com o Plano Nacional de Educação, baseia-se na Constituição Federal, que busca a garantia de padrão na qualidade do ensino. A reclamação é grande em relação à superlotação de salas de aula. Tem muitas escolas, tanto na capital como no interior, que estão superlotadas. E os resultados, né, de salas lotadas é que nós não temos bons índices de avaliação por conta disso. A gente vê muitos problemas, professores reclamando, não conseguem, numa aula, ter um melhor resultado. Portanto, é um projeto que vai obrigar o governo a se planejar melhor, provavelmente ampliar o número de salas de aula, mais escolas. Não é para ser implementado de uma hora para outra, porque vai ter um prazo, né? Tem 180 dias, ou seja, meio ano, talvez podendo prorrogar por mais meio ano, para que o governo, com isso, coloque no seu orçamento, inclusive, previsão de recursos para ampliar a quantidade de salas de aula.
é o objetivo maior do projeto, melhorar a qualidade da educação. De acordo com a lei, as escolas da rede pública e privada funcionarão com no máximo 25 alunos por salas de aula, no caso do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 30 alunos por sala do 6º ao 9º ano também do ensino fundamental e ainda 35 alunos em se tratando do ensino médio. O parlamentar afirmou ainda que irá acompanhar os prazos para as escolas se adequarem à lei, que passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e que tem um prazo de 5 anos para o cumprimento. Projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, propõe criar uma comissão formada por 8 secretarias para estabelecer diretrizes no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. O objetivo do projeto de lei 117 de 2015 é de prevenir e desenvolver mecanismos à localização de crianças e adolescentes desaparecidos no estado, que em 2014 registrou quase 1.200 casos. Segundo o registro da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, todos os casos do ano passado foram solucionados, mas nos últimos 14 anos, o paradeiro de 6 crianças sequestradas ainda é desconhecido. O programa, criado pelo PL, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, irá reunir uma comissão formada por 8 secretarias estaduais que promoverá ações de prevenção ao desaparecimento, desenvolverá mecanismos de identificação, busca e localização e prestará apoio às famílias vitimadas. O PL propõe ainda que o dia 15 de outubro seja definido como o Dia Estadual das Crianças e dos Adolescentes Desaparecidos. Fomentar o turismo e despertar o interesse de estudantes. Essa é a proposta da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, que vem realizando visitas em escolas públicas. Uma aula um pouco diferente, tanto para estudantes da escola. Eu gostei de aprender sobre as belezas de Manaus, aqui sobre o IEA. Quanto para os da Universidade Estadual. É justamente você trazer de volta toda a história da cidade, pelo menos para mim. Estudando tudo isso, eu não sabia de metade das coisas até a gente parar e iniciar esse projeto. E foi assim, no hall do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, que os alunos do curso de turismo da Universidade Estadual puderam ensinar um pouco mais sobre a história do estado, o potencial turístico da região e a profissão de turismólogo, que está muito além do que muitos podem imaginar. Que turismo não é só viagem, de que muitas pessoas que escolhem turismo é porque não tem matemática ou não tem estatística. Pelo contrário, a gente dá toda essa base, toda essa formação humana, social e administrativa. O que acontece com o mercado no estado do Amazonas e em Manaus? Nós temos muitos turismólogos, muitos estudantes de turismo e o mercado não está conseguindo absorver por uma questão da própria atividade que não está desenvolvida como deveria desenvolver. A iniciativa de sair das salas de aula e ir a campo, fazer o corpo a corpo sobre a importância do turismo para uma região em desenvolvimento, é da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, com as universidades públicas e privadas que oferecem o curso. Porque turismo é serviço e o Amazonas é rico, o ecoturismo do Amazonas é muito rico. Agora, como estudarmos? Estamos no local certo, na casa certa, estamos com as pessoas certas. E assim todos ganham, professores e alunos. Nós muito nos alegramos, por quê? Porque é uma oportunidade de nossos alunos estarem conhecendo um pouco sobre o turismo e, ao mesmo tempo, conhecendo a história do nosso estado e da nossa cidade. A programação continua durante a semana e deve encerrar com a sessão especial pelo Dia do Turismo, comemorado no dia 8 de maio. Você vai ver no próximo bloco, no quadro Bancada Parlamentar, Renan Calheiros diz que PMDB não pode se transformar em RH do governo. E mais, deputados do Amazonas preparam debate sobre o uso racional de medicamentos e a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.
Renan Calheiros diz que PMDB não pode se transformar em RH do governo e garante que o Congresso Nacional não votará ajuste fiscal a qualquer preço. E ainda sobre a matéria, a Câmara Federal deve focar em medidas provisórias que dificultam o acesso a benefícios como o seguro-desemprego e o seguro-defeso. Essas e outras notícias no quadro Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou o governo Dilma e disse que o PMDB não pode se transformar em um coordenador de RH do PT. O senador disse ainda que o partido não pode indicar cargos ao executivo e também pediu o fim do aparelhamento do Estado. Em mensagem exibida pela TV Senado em homenagem ao Dia do Trabalhador, Renan garantiu que o Congresso Nacional não fará o ajuste fiscal a qualquer preço. O fato de o vice-presidente da República, Michel Temer, que é o presidente nacional do PMDB, ter passado a centralizar a distribuição de cargos no segundo escalão do governo Dilma, rendeu críticas do presidente do Senado, Renan Calheiros. Durante uma entrevista coletiva, Renan declarou que o PMDB não pode se transformar em um coordenador de RH do Palácio do Planalto, distribuindo cargos e posições no Executivo Federal. O PMDBista disse ainda que não indicará ninguém para ocupar cargos na administração pública federal. O PMDB não pode transformar a coordenação política, a sua participação no governo, em uma articulação de RH, para distribuir cargos e boquinhas. Eu acho que isso tudo faz parte, né, de um passado do Brasil que nós temos que cada vez mais deixá-lo para trás. A condução do presidente Temer, a sua articulação tem que ter como objetivo dar um fundamento à coalizão, qualificar a coalizão de governo. Eu não vou indicar cargo no executivo, porque esse papel hoje é incompatível com o Senado independente. E eu prefiro manter a coerência do Senado independente, não participando de forma nenhuma de indicação de cargos no executivo. Durante a entrevista, o senador também disse ter muita preocupação com a qualidade da coalizão formada pelo governo Dilma e afirmou que o PMDB não pode substituir o PT naquilo que lhe compete. A preocupação com a coalizão, com a qualidade da coalizão de governo. O pior papel que o PMDB pode fazer é substituir o PT naquilo que o PT tem de pior, que é no aparelhamento do Estado. O aparelhamento não pode ter dono, nós temos é que acabar com o aparelho, mas não precisamos apenas mudar de dono. As críticas ao governo continuaram no vídeo gravado por Calheiros em homenagem ao Dia do Trabalhador. Durante seu discurso, o senador garantiu que o Congresso não fará o ajuste fiscal a qualquer preço. O Congresso Nacional não será um mero espectador do ajuste fiscal. O Congresso é o próprio fiscal do ajuste. Ajuste que penaliza o trabalhador é desajuste. Antes de ajustar as contas públicas, desajusta o equilíbrio social, sem o qual nenhuma economia sobreviverá. Ajuste digno deste nome é o que corta despesas, é o que aumenta a eficiência, é o que melhora a qualidade dos serviços públicos, é o que combate o desperdício. Tudo isso antes de recorrer ao inapropriado aumento de impostos, que sobrecarrega o já pesado fardo dos contribuintes, aumento das tarifas públicas ou aumento dos juros. Ao aplicar sua proposta de um pacto pela defesa do emprego, Renan Calheiros disse que é preciso que o governo federal tenha uma meta para a criação de empregos, a exemplo das metas de inflação e de superávit fiscal. Ele ressaltou ainda que o pacto seria temporário e duraria somente enquanto o país enfrentar a crise econômica. Proponho, em nome do Congresso Nacional, o Pacto pela Defesa do Emprego. O que é esse pacto? É um pacto temporário, transitório, com hora para acabar. Só permanecerá enquanto durar a recessão, até que o Brasil volte a crescer. Durante o período do Pacto pela Defesa do Emprego, temos que ter o compromisso do governo e do legislativo
de não criar nenhuma regra que prejudique o trabalhador, nenhuma medida que cause dano ao emprego. Entre as propostas defendidas pelo presidente do Senado estão o estímulo a compras governamentais, o estímulo do aumento de crédito pela Caixa, pelo Banco do Brasil e pelo BNDES, para empresas que preservarem e criarem novos empregos, e manter criteriosamente a desoneração da folha de pagamento. O foco do plenário da Câmara dos Deputados a partir desta terça-feira deve ser as medidas provisórias que fazem parte do ajuste fiscal e dificultam o acesso a benefícios, como o seguro-desemprego e o seguro-defeso. As medidas têm sido criticadas por parlamentares da oposição e da base aliada e por centrais sindicais. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou estar ansioso para debater o tema com a oposição. Já o líder do Democrata, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, disse que o debate irá desmascarar o governo Dilma. O parlamentar lembrou que, no período de campanha política, Dilma garantiu que não mexeria nos direitos dos trabalhadores. E, através dessas duas medidas provisórias, a conta do ajuste está sendo repassada para os trabalhadores do Brasil. O país está perto de alterar radicalmente o modelo de votação vigente. A proposta que tramita hoje na Câmara determina o voto majoritário por localidade. Não seriam mais eleitos candidatos por legenda, somente pela maioria dos votos. Caso o voto distrital seja aprovado até outubro, a medida terá efeito já no próximo pleito em 2016. Na Assembleia Legislativa, os deputados opinaram sobre o assunto. Tentar diminuir a distância entre os representantes e os representados dentro da estrutura política nacional. Esse é o objetivo da proposta que tramita em Brasília no âmbito da reforma política. Na opinião dos defensores da mudança do voto proporcional para o voto distrital, a medida levará ao poder aqueles candidatos que obtiverem mais votos, resultando assim em menos fragmentação político-partidária e mais proximidade entre eleitor e o parlamentar eleito. Atualmente, pela votação proporcional, um candidato com 10 mil votos pode ser eleito e alguém com 40 mil ficar de fora. Por outro lado, quem defende o modelo vigente afirma que o voto distrital pode criar legisladores que estejam sempre voltados aos problemas locais, relegando assuntos que não dizem respeito ao seu distrito e criando, assim, uma continuidade de cargo, com as mesmas pessoas nos mesmos cargos por várias eleições seguidas. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados comentaram a possível mudança. Sou favorável, eu acho que o distritão é o voto que vincula o eleitor ao candidato, porque é responsável por um certo distrito. Certamente aquele distrito não fica sem representante, porque será eleito aí o mais votado, não tenho dúvida disso, e você tem até de quem cobrar. O eleitor amanhã ele sabe para quem ele votou, tendo em vista que ele votou naquela pessoa, que se elegeu, foi sempre... Então, eu acho que eu sou favorável. Acho que é dessa forma que a gente avança na reforma política. Nós temos que ver aquilo que o eleitor prefere, aquilo que o eleitor está constatando, está identificando necessário. Eu sou totalmente favorável ao distritão. Tem que acabar com esse negócio de outros levarem aquele com a sua legenda. O Brasil ele adota esse sistema proporcional que eu vejo que se adequa melhor com a nossa realidade, pelo tamanho do nosso país e a forma como está redistribuído o eleitorado. Então, eu vejo que a partir do momento que você define o voto distrital, que tem várias nuances. Se você tem 24 vagas para a Assembleia Legislativa do Estado, ganharão os 24 mais votados. Nós temos duas correntes. A corrente que acha que isso é correto, e a corrente que acha que as minorias, as pequenas parcelas da população que hoje, bem ou mal, têm a sua representatividade dentro da Assembleia, não vão ter mais a partir disso. Tem gente que acha que, dessa maneira, o poder econômico vai ser primordial numa eleição. Quem tiver mais recurso vai poder fazer uma campanha maior, com uma abrangência maior, e, portanto, será um dos mais votados e terá a sua vaga. Eu, do ponto de vista particular, acho que o sistema que a gente vive hoje, com todas as dificuldades que ele possa existir, ainda é um sistema onde toda a sociedade, grande parte da sociedade, ela é representada. Não é a solução, o voto distrital, a mudança. A questão é a seguinte, é a fiscalização.
Não adianta criar mais leis, novos mecanismos, se não resolver o jeitinho, a manobra, né, a negociata. Se não resolver esses processos, eu não vejo como mudar um processo eleitoral, porque você vai cada vez mais criar dificuldade para pessoas que têm menos condições, que têm potencial muito grande para poder ser um bom vereador, para ser um bom prefeito, para ser um bom parlamentar, deputado federal, estadual, seja lá o que for. Não é a mudança. Há 70 anos, o Brasil adota o sistema proporcional de lista aberta. É chamado proporcional porque nele o total de cadeiras obtidas pelos partidos ou coligações se aproxima da proporção de votos conquistados por eles. É chamada de lista aberta porque a ordem dos candidatos dentro da lista depende do número de votos pessoais que eles receberam. Assim, ao se dirigir à urna, o eleitor brasileiro manifesta duas preferências: uma por partido ou coligação e outra por um candidato específico. Atualmente, o voto distrital é praticado em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França e Alemanha. Apesar de tudo, o importante é que o cidadão tenha consciência de que o que faz o bom político não é o sistema eleitoral, e sim o próprio eleitor. O Congresso Nacional deve avaliar nesta terça-feira os vetos presidenciais a 3 projetos de lei. Um deles, o veto 5 de 2015, foi aplicado ao texto que institui o novo Código de Processo Civil, aprovado em dezembro pelo Senado. Dos 1.072 artigos do Código, 3 foram completamente suprimidos. Entre eles, o que previa a conversão de ações individuais em coletivas para dar mais celeridade à justiça. A alegação é que a medida pode ser adotada de forma pouco criteriosa. Houve ainda 4 vetos parciais. Um deles alterou o artigo 937 para acabar com a possibilidade de sustentação oral por advogado ser admitida em todos os casos de agravo interno, que significa tipo de recurso apresentado junto a tribunais. Dilma alega que a regra contribui para a perda da celeridade processual. O presidente do Senado, Renan Calheiros, considera a aprovação do novo CPC um grande marco na atual legislatura. E o Bancada Parlamentar fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o Congresso Nacional. Espero você. Até lá. Terminou nesta segunda-feira o prazo para regularizar a situação eleitoral. Quem não justificou falta nas 3 últimas votações pode ter o título cancelado. Na Leão, a deputada Dilta Afonso destacou a importância de estar em dia com a Justiça Eleitoral. Mais informações com o repórter Raoni Oliveira. O prazo para a regularização encerrou nesta segunda-feira. Quem perdeu terá o título de eleitor cancelado automaticamente. A estimativa do Tribunal Superior Eleitoral é que aproximadamente 1.700.000 pessoas estejam em situação irregular. O deputado Adilto Afonso comentou a situação. Você fica proibido, fica impedido de participar de concurso, em órgãos, concursos públicos, você fica impedido, uma série de, não só concurso, mas há uns sérios impedimentos dessas pessoas que estão com a situação irregular eleitoral. A regularização não é necessária para eleitores com menos de 18 anos ou com mais de 70, para os quais o voto é facultativo. Pessoas com deficiência que, por isso, têm dificuldade de cumprir as obrigações eleitorais também não terão o título suspenso. Nenhum tipo de notificação, seja por correspondência ou e-mail, é enviada pelas autoridades. O uso racional de medicamentos e a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade estão entre os assuntos que serão debatidos no plenário da Assembleia Legislativa esta semana. Na programação de eventos, que vai de 4 a 8 de maio, uma sessão de tempo na terça-feira de autoria do deputado Francisco Souza, com a participação do Conselho Regional de Farmácia, vai tratar sobre ações e importância da profissão e uso racional de medicamento. No mesmo dia, acontece uma audiência pública sobre a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade no mini plenário Cônego Azevedo, às 13 horas. Na quarta-feira, o pesquisador Adalberto Luiz Val recebe o título de Cidadão do Amazonas. Quinta-feira, dia 7, o deputado estadual Serafim Correia vai empossar os novos membros da Fundação João Mangabeira, no Amazonas. E uma sessão de tempo vai discutir o tema Petrobras na Amazônia. Uma sessão especial dos deputados estaduais José Ricardo e Alessandra Campelo vai homenagear o Dia do Trabalho, às 14 horas.
A semana encerra com uma reunião do deputado Serafim Correia com lideranças do Partido Social Brasileiro para tratar de questões comunitárias e uma homenagem ao Dia Mundial do Turismo, proposta pelo deputado estadual Francisco Souza, em sessão especial, às 10 horas no plenário Rui Araújo. O Nacional venceu neste domingo São Raimundo. O clássico foi no Estádio da Colina. E a pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus será reaberta na próxima sexta-feira. Confira agora os principais fatos do esporte amazonense com Tom Claro. Olá, minha gente. Estamos chegando com as primeiras do esporte para você. Em clássico amazonense, na noite deste domingo, no Estádio da Colina, o Nacional alcançou a 13ª vitória consecutiva ao derrotar por 3-0 o São Raimundo e se tornou o primeiro clube neste estadual a se classificar às semifinais com 5 rodadas de antecedência. Com uma das 4 vagas nas semifinais do estadual, já asseguradas pelo Leão, a briga pelas outras 3 deve seguir entre Princesa, Farte, Penarol e o São Raimundo. O amazonense Dileno Lopes está na semifinal do peso galo no Ultimate Fighter Brasil 4. Ele venceu Bruno Bulldog no primeiro minuto da luta, exibida no programa deste domingo, com uma finalização por guilhotina. Integrante do time Shogun, o amazonense se emocionou após vencer o combate e ouviu do técnico palavras de incentivo. O outro amazonense na disputa, Eric Índio Brabo Silva, integra o time Nogueira e ainda não lutou em busca da vaga na semifinal. Vamos conferir agora todos os resultados da 13ª rodada do retorno do Campeonato Amazonense 2015. Princesa 1, Farte 0, Operário 1, Penarol 4, Rio Negro 1, Nacional Borbense 2, Iranduba 2, Manaus Futebol Clube 1 e Nacional 3, São Raimundo 0. A pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus será reaberta na próxima sexta-feira, com a presença dos atletas Sandro Viana e Alexson Maximiano. Prevista para ser inaugurada no sábado, a antecipação da data se deu por conta da agenda do governador José Melo. A pista será reaberta às 4 da tarde, um evento especial para celebrar o Dia Mundial do Atletismo. A competição oficial irá contar pontos para o ranking brasileiro. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. Confira agora o que foi destaque no Aleão Notícias de hoje. Deputados avaliam o cenário econômico do Estado frente às demissões no polo industrial de Manaus. Cabo Maciel formaliza pedido junto ao Ministério da Pesca para a construção de um terminal pesqueiro no município de Urucurituba. Presidente da Assembleia, Josué Neto, apresenta projeto de lei para estabelecer diretrizes no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.